Boa noite, irmãos. Estamos em um tempo de adoração em nossas casas e convido a vocês a louvar ao nosso Senhor todos juntos.
Boa noite, galera. Nós da família Martins vamos fazer agora um momento muito especial do culto, que é o momento do nosso dízimo e oferta. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular e fique atento. Olá, irmãos, tudo bem? Queria compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está escrito em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor orientou a Moisés: Dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas, para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Amém, irmãos? Esse texto fala do momento onde Deus orienta a Moisés a encorajar aos irmãos, a dar um comando aos irmãos para recolherem oferta, para levantarem uma oferta, onde esses utensílios, esses objetos, tecidos, ouro, prata, bronze e demais outros materiais seriam usados tanto para construir o tabernáculo, tanto também para serem usados para fazer as vestimentas dos sacerdotes. E isso com que propósito? O propósito era para que quando eles construíssem o templo, Deus iria habitar no meio do seu povo, como está escrito aqui no versículo de número 8. Então, irmãos, se você vê, Deus ele nos dá esse privilégio de construir algo para Ele, de fazer parte da obra dele, fazer parte da causa dele e do propósito dele. Se você olhar depois no capítulo de número 35, fica a dica aí para você ler outro texto que fala desse mesmo momento, fala que os irmãos se moveram com muita alegria. Eles entenderam que essa convocação para contribuir para a obra de Deus era como se adorar ao Senhor, era uma adoração ao Senhor. Então, essa palavra eu compartilho com você para ter esse mesmo entendimento. Nesse tempo onde nós estamos vivendo, de dificuldades, o Senhor nos chama para nós cooperarmos com a sua obra, cooperarmos para que o Senhor venha habitar no nosso meio. Então, em nome de Jesus, eu encorajo você a ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas à nossa comunidade de fé. Amém? Então, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar e dizimar. E creia que o Senhor vai suprir todas as coisas. Beleza? Vai ser transmitido um vídeo agora que vai dar mais orientações da maneira que nós podemos contribuir nesse tempo. Deus abençoe. Como contribuir no aplicativo da sua igreja? Após entrar no aplicativo da sua igreja, você deve se redirecionar para o botão Contribua. No caso do meu aplicativo de teste, esse menu está aqui. Clicando no Contribua, ele vai abrir para você a tela com os planos de contribuição de sua igreja. No caso, eu tenho 2 planos de arrecadação, que são as ofertas e os dízimos, né? Então, de acordo com a configuração, eu vou clicar no Quero Contribuir e ele vai me dar as informações. No caso desse plano, o valor é a partir de R$10. Então aqui eu posso escolher um valor acima de R$10, o valor que eu quiser contribuir. Por exemplo, eu vou contribuir aqui com R$200. Basta digitar bem certinho aqui as informações. Aqui no caso, eu posso escolher quantas parcelas, mas aqui está fixo somente uma parcela, ok? Coloquei o valor. Logo abaixo, eu tenho a opção de colocar a recorrência. Se eu escolher que ele é recorrente, ele não vai ser uma oferta avulsa de um mês só. Ele vai criar para mim todos os meses um valor de R$200 para ser de contribuição, seja no cartão de crédito, seja em boleto. Eu vou escolher isso mais à frente.
Se for em cartão de crédito, ele vai debitar do seu cartão de crédito automaticamente todo mês esse mesmo valor. Se for em boleto, ele vai gerar um boleto com esse valor para todos os meses. Eu não quero a recorrência, então eu vou desmarcar e vou adicionar essa contribuição. Ao adicionar a contribuição, ela vai aparecer aqui no canto superior direito da tela. Mas se eu quiser continuar contribuindo com outras informações, eu posso ir adicionando essas contribuições e aqui no pagar vai ficar como se fosse o meu carrinho de contribuição. Querendo pagar, querendo finalizar a sua contribuição, você vai clicar em pagar. Ao clicar no pagar, ele vai aparecer aqui as informações de cadastro. Vocês vão preencher caso não esteja preenchido. Anotações não é obrigatório, você coloca se for necessário. Após preencher as informações, você clica em próximo. Aqui vai aparecer a listagem dos planos que você quer contribuir. Então, no meu caso, eu só escolhi o dízimo, então uma vez de R$ 200. Clicando em próximo, ele vai pedir uma observação. Não é obrigatório, vocês colocam se vocês quiserem uma observação sobre a contribuição de vocês. Clicando em próximo, nós temos a forma de pagamento. Aqui vai aparecer de acordo com o que a igreja liberar para vocês. No meu caso, está liberado boleto e cartão de crédito. Então, eu posso selecionar e ir para o próximo. Vou selecionar em cartão de crédito, clicando aqui. Eu vou clicar em próximo e ele vai me pedir as informações do cartão de crédito. Basta preencher as informações, lembrando que nenhuma das informações que você preenche aqui ficam salvas, tá? É uma tela de uma vez só que aparece. Se for boleto, eu simplesmente vou selecionar o boleto e vou clicar em próximo. E ele vai me aparecer a mensagem agradecendo a minha contribuição e eu posso visualizar o boleto. Clicou no boleto, ele já aparece o boleto para você imprimir ou já pagar esse boleto online, ok? Após você fazer a sua contribuição, você pode voltar na tela para contribuir novamente ou, clicando aqui em contribuições, visualizar todas as contribuições que você já fez. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a igreja. Que momento maravilhoso, irmãos, hein, Néia? Sim. Que bênção, que delícia esse momento, depois de ter ouvido aí o louvor em família, de ter ouvido o louvor na casa, né? Desses irmãos que têm aí cooperado para que a gente consiga transmitir a palavra de Deus, para que a gente consiga se conectar da forma que tem sido possível transmitir a palavra de Deus. E eu convido você agora, você que é parte da nossa igreja, você que é parte da nossa comunidade, você que é parte da nossa família, você que está participando do culto pela primeira vez, que foi convidado por algum irmão da igreja para poder assistir a transmissão dessa palavra. Eu queria convidar você para entrar dentro da minha casa, né? Nós pensamos isso, né? Justamente para que aquela ideia do prédio, do templo, aquela coisa grande, fosse diminuído a ponto de ficarmos juntos em família, participando desse momento tão especial na nossa reunião, que é a nossa reunião do domingo, que é trazida aqui para dentro da nossa casa. Então seja bem-vindo, eu abençoo a sua vida, eu peço para que Deus fale com você tremendamente através da palavra de Deus. A gente acabou aí de ouvir uma palavra, né, de louvor, uma palavra sobre dízimo e oferta, né, de uma família também que transmitiu, a criança participando tremendamente desse momento, né, tudo espontaneamente, porque a gente não está aqui produzindo uma obra cinematográfica. A gente está aqui produzindo uma reunião de Deus para a nossa família, para a nossa comunidade, né? E esse é um momento muito especial. Sabe, irmãos, eu pensando um pouco aqui essa semana, ouvindo tanta coisa, são tantos noticiários, e a gente como homem de Deus, a gente como pastor, a gente como responsável por um rebanho,
cabe a nós a responsabilidade de transmitir uma palavra que vem do coração de Deus, cabe a nós a responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado de orientação, para que a gente entenda, principalmente, a discernir esse tempo, para que a gente saiba como discernir o porquê das coisas, o porquê desse momento, dessa situação toda, né? Eu já compartilhei com vocês no nosso primeiro domingo, onde a gente teve que transmitir o nosso culto online. Eu transmiti para você uma palavra em Êxodo, quando teve lá um confinamento das famílias, do povo que Deus estava formando para ser o seu povo, e Deus pediu para que as famílias estivessem reunidas dentro de casa, participando de um momento da Páscoa do Senhor, e naquele momento havia uma mortandade, havia uma sentença de Deus, não era do diabo, era uma sentença de Deus para Faraó, que era o líder de uma nação, e o povo estava pagando por um ato de endurecimento do coração de um líder de uma nação, e os primogênitos do Egito não foram poupados, eles morreram, e a palavra de Deus diz que quanto ao povo de Deus, o povo ficou guardado dentro das suas casas, e nós aproveitamos então desse texto, desse entendimento que está lá no livro de Êxodo, né? E nós falamos então a respeito de um versículo, né? Você nem precisa me acompanhar agora, porque eu só estou trazendo o que a gente tem construído. Então, Êxodo, capítulo 12, no versículo 4, diz, nós aproveitamos muito essa palavra para transmitir o que Deus estava falando com a gente naquele primeiro domingo, né, onde nós não tivemos a nossa reunião, dizendo: se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho de acordo com o número de pessoas, né? Então esse foi a centralidade daquilo que a gente entendeu de Deus que era para ser feito, não só naquele momento, mas depois daquilo, ainda hoje. Isso ainda é muito pontual para nós. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso orando com as pessoas na família, com os amigos, com os irmãos da igreja. A gente faz isso transmitindo uma boa palavra, a gente faz isso ministrando a palavra, a gente faz isso não mostrando o apocalipse para as pessoas, a gente faz isso não colocando terror bíblico nas pessoas, mas a gente comer o cordeiro significa mostrar o evangelho, né? Comer o cordeiro, chamar o vizinho para comer o cordeiro significa compartilhar as boas novas do evangelho, a palavra da salvação, a palavra do amor de Deus. Então nós nos apropriamos dessa palavra para poder transmitir esse pensamento, e eu espero que você esteja tendo incríveis experiências, né? A gente pôde ligar para pessoas, conversar com pessoas, e tem sido tão fantástico e proveitoso esse tempo para a gente poder se conectar e conversar com as pessoas. Muitas famílias, os vídeos que estão sendo levados para dentro de algumas casas que não tinham contato com o culto, não ia no culto, mas agora, porque usa a internet, então acaba se apropriando e comendo junto com a gente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda ministração, nós falamos de um outro momento de confinamento, que foi quando esse povo sai desse cativeiro egípcio, né? E ele então vai na direção da promessa de Deus, da terra onde o Senhor estava levando esse povo para formar ali o seu povo e uma nação. E no meio do caminho, esse povo encontra uma cidade completamente poderosa, armada, mas esse povo ele resolveu ficar confinado, porque esse povo viu a história do Egito. Esse povo ficou sabendo como Deus tirou o povo hebreu
de dentro do Egito, com mão forte, subjugando o faraó, que tinha todo o domínio na época, era a nação mais forte, poderosa, rica em armamento, poderio militar, economicamente falando, e eles viram como que Deus interviu, fazendo com que aquele povo saísse de uma maneira sobrenatural, as pragas acontecendo e nada acontecendo com o povo de Deus, que coisa maravilhosa. Depois Deus então tira esse povo pelo meio do mar, né? E abre o mar, esse povo passa, o exército de Faraó com seus carros, com seus cavalos e cavaleiros, eles submergem ali nas águas do grande mar, e a palavra de Deus conta então que eles saem dali e eles vão na direção do propósito, daquilo que Deus estava trazendo para eles, e eles encontram então essa cidade que estava sabendo da notícia, e obviamente a palavra de Deus diz que eles estavam trêmulos, que eles estavam apavorados, e agora já não mais sobre o domínio sobre a chefia, sobre a liderança de Moisés, mas sobre a liderança de Josué, né? A palavra de Deus vai contar que Josué manda espia para dar uma olhada nessa cidade, e quando os espias entram na cidade, eles veem que é uma cidade totalmente fortificada, os muros eles eram tão espessos, eles eram tão poderosos que havia habitação, haviam casas em cima dos muros, era uma coisa fantástica, fenomenal, uma cidade impossível de entrar, uma fortaleza, não tinha como entrar, não tinha canhão, não tinha, né? E Deus dá uma estratégia absurda para Josué e para o povo, dizendo que ele derrubaria a cidade, simplesmente ele derrubaria a cidade com o toque de trombeta, com gritos, né? Então assim, é uma ordem absurda, uma ordem maluca da parte de Deus, que Josué acolheu como palavra do Senhor, e ele parte então contra Jericó. O que ficou para nós como ensinamento dessa passagem foi que lá tinha uma prostituta. Nos muros dessa cidade havia uma prostituta que, quando viu que os espias chegaram na cidade, ela reconheceu esses espias e disse: olha, eu sei que Deus, o Deus de Israel, vai tomar a minha cidade. Eu já estou sabendo que não tenho o que fazer, né, que a minha cidade vai ser invadida e que vai cair tudo, não adianta esses muros, não adianta querer fazer nada. Eu reconheço uma prostituta, uma mulher que não tinha ciência de poderio militar, que não tinha ciência de nada. Ela percebeu, ela teve uma sensibilidade de saber a grandeza de Deus. Então, o que ficou para nós era que nós deveríamos aproveitar esse momento de confinamento do mundo, agora não mais do povo que está dividindo o cordeiro, mas o confinamento do mundo, porque o mundo está confinado, as nações estão confinadas, mas nós não podemos ficar olhando isso e dizer: deixa que os alemães ficam confinados, os espanhóis, os brasileiros, deixa todo mundo confinadinho na sua casa e não fazer nada. Nós temos ações para serem feitas, nós temos trabalhos para serem feitos, a oração, a mensagem, sabe, aproveitar esse momento em que é um momento ímpar de espalhar a mensagem de Deus como nunca se houve tanta possibilidade da mensagem do Senhor entrar dentro das casas, porque as pessoas estão aterrorizadas. A prostituta estava aterrorizada, a cidade dela estava aterrorizada. O que aconteceu? Deus dá uma ordem para Josué, né? Inclusive a gente leu aqui no capítulo 6 de Josué, se você quiser abrir a tua Bíblia, né? Vai dizer no capítulo 23 de Josué, é isso mesmo? 6:23. 6:23. Então, pode ler, né, para mim, por favor? Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela, e o acompanharam fora do arraial de Israel. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar no acampamento.
Que coisa incrível. No momento de confinação das nações, Deus está intervindo, Deus está trabalhando, Deus está alcançando a prostituta, Deus está alcançando o drogado, Deus está alcançando o ímpio, Deus está alcançando o duro de coração, Deus está alcançando os que creem no Senhor, que às vezes não professam a nossa fé, a fé no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não professa a sua fé muitas vezes em Jesus Cristo no sentido como a gente pensa, que tem que estar dentro de uma igreja, sendo um cristão como a gente tem praticado um cristianismo, mas meu irmão, Deus está na história, Deus está na história capturando pessoas que reconhecem que Deus é Deus. Porque embora ela fosse uma prostituta, mas ela reconhecia o poder de Deus. Deixa eu te dizer, nas ruas da nossa cidade, tem um monte de gente lá na Cracolândia, tem um monte de gente na prostituição, tem um monte de gente, até mesmo em outras religiões, outras seitas, mas que reconhecem o poder de Deus, que sabe que Deus é poderoso, que sabe que Deus ele é o Criador, ele é o que domina sobre as nações. Então, meu amado irmão, nós ficamos um pouco centrados na segunda ministração. A gente falou um pouquinho sobre essa questão de alcançar aquele que está perdido. Nós temos uma grande oportunidade como igreja, né, de poder levar aquilo que Deus tem falado conosco. E hoje, nesse terceiro momento aqui, eu queria transmitir uma palavra para você, que é uma palavra profética, é uma palavra onde a gente vai entender uma coisa, meu querido irmão. Nós precisamos entender como orar nessa hora. Nós precisamos entender de quem é a ação daquilo que está acontecendo no mundo. Nós estamos no desenrolar da história. Nós estamos no desenrolar do propósito de Deus. Ouça-me uma coisa, meu irmão, embora Deus não tenha criado esse vírus para matar ninguém, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do justo, Deus não criou a humanidade pensando em que um dia uma pessoa viesse a morrer. A morte nunca foi plano de Deus, a morte nunca foi desejo de Deus. Deus criou o homem para ser eterno, mas por causa do pecado, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, porque o homem desobedeceu e ele por conta própria, ele fez uma escolha. Deus disse, o dia que você comer desse fruto, né? O dia que você comer dessa árvore, né? Você morrerá. E o homem escolheu comer da morte, viver com a possibilidade de ter morte, mas Deus nunca planejou a morte. Esse momento em que muitas pessoas estão morrendo, esse não é um plano de Deus para a vida do homem. Eu não posso acreditar que Salmo 139 vai dizer que Deus, ele antes de criar uma pessoa no ventre da sua mãe, antes que os ossos fossem formados no ventre da sua mãe, Deus já estava escrevendo a história de cada um. Eu não posso acreditar que nessa história, Deus disse assim, um dia vai haver um caos nas nações, vai ser criado um vírus, ele vai ser chamado lá de Covid-19 e eu vou matar os indivíduos com esse vírus, né? Eu não posso acreditar nisso. Essa não é uma história de Deus, mas sabe, meu irmão, a desobediência, aquilo que o homem tem produzido, aquilo que o homem tem feito contra a natureza, aquilo que o homem tem feito como injustiça na terra, isso tem vindo como retorno para a sua própria existência, como diz a palavra de Deus. Aquilo quanto o homem plantar, aquilo quanto o homem estiver plantando, é aquilo que ele vai colher, é exatamente aquilo que ele vai colher. Então hoje, eu entendo que nós estamos aprendendo com o Senhor o que é justiça. Esse é o momento que Deus está se apropriando de um momento de calamidade trazido pelos meios naturais com um instrumento tão insignificativo aí, que é um vírus, que é invisível, que é tão pequenino, que tem metido um terror nas nações. O que Deus está fazendo com isso, meu irmão? Deus está nos ensinando a respeito de como a gente deve perceber que Deus é um Deus de justiça.
eu fico pensando aqui, olhando para a palavra de Deus, porque logo depois que o exército de Josué tem eles conseguem ver um momento tão glorioso de ver uma cidade caindo aos pés deles, com grito, com trombeta, com chifre com chofar, com chifre de carneiro, um absurdo, uma coisa fantástica. Eu fico imaginando no 7º dia, quando eles olharam e eles viram aqueles montes, aqueles muros caindo diante deles, e o povo atemorizado, apavorado, né? E eles então entram na cidade. Deus tinha dado uma ordem para eles, que está aqui no capítulo 6 de Josué, falando assim: olha, vocês vão entrar na cidade, mas não peguem nada. Vocês não devem pegar nada, vocês não devem se apropriar de nada que tem dentro daquela cidade, porque tudo que está ali é maldito, não deve ser pego. Mas a gente vai ver que logo em seguida, no capítulo 7 de Josué, o povo desobedece. Capítulo 7 de Josué vai começar a contar uma história aqui, dizendo que depois de terem feito isso, a próxima cidade a ser invadida era uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, não tinha fortaleza, não estava fortificada, não estava preparado para a guerra, né? E a palavra de Deus diz que Josué, então, ele pega 2 espias e fala: olha, vai lá, espia a cidade, como era de costume, o poder militar fazia isso, vai lá, espia a cidade e traz pra gente a notícia de como a gente vai conquistar essa cidade. Os caras voltam arrogantes, soberbos. Os caras voltam tipo: a gente venceu uma cidade fortificada, uma cidade que tinha os muros que tinha, imagina, essa cidade vai ser fichinha. E eles trazem um relatório para Josué, dizendo assim: Josué, poupa o exército, velho, manda um pouquinho de gente aí, vamos mandar poucas pessoas para essa cidade, porque ó, tá no bico, tá na faixa. Imagina se Jericó caiu, né? Se o faraó caiu, se a gente tá vindo aqui nessa pegada, imagina, essa cidade vai ser muito fácil de ser alcançada. E Josué, ele ouvindo esse relato, ele manda uma tropa muito pequena para avançar contra a cidade de Ai. Mas o que acontece, meu irmão? Eles saem dali. Ao tentar invadir a cidade, os habitantes de Ai põem esses caras para correr, mata, se eu não me engano, 36 a 39 homens, e eles voltam com um relato desmaiados, perplexos, porque tipo assim, como que a gente vence Jericó e a gente perde para esse povo tão fraco, tão sem condições de vencer o nosso exército? E quando eles chegam, eles contam esses relatos, e apavorado, Josué vai buscar o Senhor. Josué falou: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Josué, então, a palavra de Deus diz que, como líder, ele rasga suas vestes, ele joga pó sobre a sua cabeça, ele se sente humilhado, e ele começa a dizer: Senhor, como a gente vai dizer para as nações? O que a gente vai dizer para as nações? O que acabou de acontecer, que Deus nos tirou do Egito, que Deus nos deu Jericó, e agora a gente toma um pau desse monte de gente despreparada. O que as nações vão fazer? Como é que a gente vai conseguir enfrentar outras nações mais poderosas? Eles vão perder o respeito, eles não vão ter medo, não vão ter medo nenhum, né? Como o time do Brasil aqui, no estado de hoje, querer enfrentar o melhor time, né? O time tá lá esperando, fala: vai ser 4-0, vai ser 5-0, e não vai ter respeito nenhum, né? Então, a gente vê esse momento quando Josué, então, rasga o seu coração diante de Deus, e a palavra vai dizer que veio a palavra do Senhor dizendo: Josué, se levanta, coloca-te em pé, né? A palavra de Deus vai dizer, que está aqui em Josué, capítulo 7, versículo 10, que vai dizer: o Eterno respondeu a Josué: levante-se. Eu estou lendo aqui na Bíblia a mensagem, né? O Senhor vai dizer para ele, versículo 10, levante-se, porque você está rastejando. Israel pecou, eles as roubaram e esconderam junto com os seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar seus inimigos. Eles mesmos se tornarão presas do inimigo.
Não vou apoiar vocês até que se livre das coisas condenadas. Meu irmão, nesse domingo, eu quero ficar preso aqui a esse pensamento, onde o Senhor vai dizer: eu não apoio enquanto tiver no vosso meio coisas condenáveis. Veja que um homem chamado Acã, quando o exército de Josué estava tomando a cidade de Jericó, ele vai e ele se apropria de algumas coisas. O olho dele cresceu, ele guardou uma capa, ele guardou algumas coisas dentro da sua tenda. E porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, quando o exército de Josué então vai para invadir uma cidade menor, eles não vencem. Por quê? Porque um homem decidiu praticar uma injustiça, uma desobediência, meu irmão. Ele coloca na sua tenda algo que não era para ele ter. Deus não queria que eles tivessem nada daquela cidade, né? E então é por conta disso que eles perdem. E aí Deus comunica isso para Josué. Josué falou: mas como assim nós pecamos? O que foi feito? Ele disse: tem pecado no meio do povo. E aí Deus dá uma ordem para Josué fazer uma investigação. Josué chama as tribos, das tribos ele chama as famílias, das famílias então ele encontra esse homem chamado Acã, que tinha esses pertences. Ele confessa que tinha, ele morre a família dele, morre o gado dele, morre tudo que ele tem, porque estava contaminado. O pecado contamina, a injustiça contamina, o mal que a humanidade tem praticado, meu irmão, é pior do que o vírus que nós estamos enfrentando aos olhos de Deus. Sabe, a gente pensa muitas vezes que Deus é um Deus que não está hoje mais julgando como antes, que hoje nós estamos na graça, tudo pode, tudo é permitido. Não, meu irmão. A justiça de Deus, o caráter de Deus, a misericórdia de Deus, os atributos invisíveis de Deus, eles não mudaram. A graça, ela vem para nós para nos habilitar a obedecer a palavra de Deus. Ela não elimina os preceitos do Senhor, ela não elimina as leis do Senhor. A graça, pelo contrário, ela capacita a gente a se colocar num papel de humilhação. Então veja, meu irmão, o que nós estamos vivendo hoje, não ore repreendendo o diabo, não ore dizendo assim: o diabo está fazendo isso. Eu escuto irmãos dizendo muitas vezes assim, essa semana eu encontrei uma pessoa dizendo assim: o diabo tentou fechar a igreja, mas Deus foi lá e abriu. Né? Querido, não foi o diabo. O Senhor está corrigindo, e a palavra de Deus diz que quando tem correção para o mundo, quando tem correção para as nações, também tem correção para a igreja. A igreja também pratica a injustiça, a igreja também pratica a desobediência, a igreja não obedece os preceitos do Senhor. A igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de nós não somos obedientes aos preceitos do Senhor. Por conta disso que a gente perde tanto, por conta disso a gente toma pau muitas vezes, por conta disso é que muitas vezes a gente vence uma gigantesca situação e daqui a pouco a gente perde numa menor. Quantas vezes isso aconteceu com a gente, que você diz: uau, eu passei por uma situação que eu jamais pensei vencer, e você venceu. Daqui a pouco você vai numa outra menor e você apanha, né? Você não sai dela. Por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente está aceitando, como igreja, nós temos aceitado muita coisa, como igreja, meu irmão. A gente vai olhar aqui também no livro de Ezequiel, no capítulo 39, onde tem uma sentença de Deus, que é uma profecia para o final dos tempos, né? Ezequiel capítulo 38 e 39 é uma profecia que trazida para o final dos tempos, Deus se investindo contra as nações que vão lutar contra o povo de Israel, né? E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 39, minha glória, ela se manifestará entre as nações, e todas verão o juízo que eu, não é o diabo, eu estou executando, e minha maneira de fazer justiça.
Deus vai estar ensinando as nações de que maneira Deus pratica a justiça. Sabe, irmãos, eu fico perplexo de olhar que hoje as nações estão tirando dinheiro do cofre, hoje as nações estão vendendo as suas heranças, hoje as nações, os presidentes, os líderes das nações estão tirando dinheiro do cofre, estão tirando o ouro e a prata para poder socorrer a sua nação. E eu fico pensando aqui, essa semana eu estava pensando de onde vem tanto dinheiro que estava escondido, mas não tinha para saúde, não tinha para educação. Né? Para você poder ter o direito a um exame, a uma consulta médica, você tinha que ter o seu convênio, você tinha que pagar. Agora não, agora tem dinheiro. Hospitais estão sendo construídos no mundo todo a toque de caixa. Hospitais com UTI, hospitais apropriados, adequados, nação emprestando tesouro uma para outra, como a gente ouviu no noticiário essa semana, a Europa se ajuntando para uma fortalecer a outra, trocando moedas, dando dinheiro, colocando capital financeiro nas mãos de outros países. E eu fico perguntando por que essa justiça não era praticada antes, meu irmão? Por que o Brasil nunca teve uma ação para poder socorrer, como a gente ouviu essa semana o nosso ministro da Economia dizendo que agora o Brasil, o governo, estava se apercebendo de uma classe de pessoas que não estava sendo vista. Meu irmão, isso chega no coração de Deus. Se tem um quê que mexe com o coração de Deus, é a injustiça. Se tem algo que mexe com o coração do Senhor, é a injustiça que é praticada, onde muitos têm muitos e outros não têm nada, que estão vivendo na calamidade, que estão vivendo, sabe, de uma maneira tão miserável, né? Nós temos no Brasil tanta injustiça social, né? E agora a gente vê o governo distribuindo dinheiro, né? A gente vê, e não é porque é Bolsonaro, eu não estou aqui defendendo ninguém, eu não estou falando de ninguém, aqui não é uma questão política, é uma questão bíblica, é uma questão daquilo que a palavra do Senhor está nos orientando. O Senhor disse: eu vou ensinar as nações a praticar justiça. Deus está ensinando, meu irmão. No meio disso, muita gente vai acabar se perdendo. No meio disso, a gente sabe que muitas pessoas, elas vão morrer. Assim como lá no Egito, né? Muitas pessoas estavam morrendo por causa de uma ação de Faraó. Porque Deus é injusto? Deus não tinha que matar só. Não, Deus está falando com as nações há muito tempo, meu irmão. Deus está falando com os poderes, Deus está falando com os poderosos. Deus tem falado sim. Agora, para a gente poder encerrar aqui a nossa meditação dessa semana, então, pastor, qual que é a nossa saída? Qual é a palavra de fé e de esperança, então, a ser transmitido para esse momento, para a igreja? Olha, no capítulo 7 que nós estamos lendo de Josué, no versículo 13, Deus vai dizer assim: não perca tempo. Essa é a palavra, irmão. Não perca tempo, purifique o povo e diga a eles: prepare-se para amanhã, purifique-se, pois o Eterno, o Deus de Israel diz: há coisas condenadas no acampamento, vocês não conseguirão enfrentar os inimigos enquanto não se livrarem delas. É tempo de quebrantamento, meu irmão. É tempo de se humilhar, não é tempo de batalha espiritual. Não é tempo de ficar dando ordem pro diabo, não é tempo de ficar dizendo Satanás sai de... Não, meu irmão. É tempo de praticar o que Josué nos ensinou. Rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração, colocar pano de saco na nossa cabeça e nos humilhar por uma igreja que é a cara do mundo, que é o estereótipo daquilo que o mundo vive. Aonde tem enriquecimento, aonde não tem a preocupação com o pobre, o miserável, onde não tem preocupação com aquele que carece. Aonde, meu irmão, muitos estão atrás de show. Onde muitos, hoje não tem jeito, meu irmão. Eu não tenho como contratar alguém, pagar 40 mil reais para ele fazer um show. O que vai valer eu trazer na minha casa aqui um artista
para poder alegrar você aí no seu culto. Sabe do que nós estamos nos alimentando? Da comunidade. Nós estamos nos alimentando daqueles que fazem um trabalho simples. Nós nos alimentamos do Rubão e da Thalita. Sabe quanto eles cobraram para poder fazer isso? Nada. Sabe quanto nós estamos cobrando aqui para fazer isso? Nada. Sabe quanto o Rubens cobrou para fazer esse trabalho? Nada. Sabe quanto, meu irmão, tudo que você vai ver aqui foi dado para essas pessoas? Nada. Sabe por quê? Eu tenho comunicado com a igreja, desde o ano passado eu tenho falado, Deus tem querido nos levar à prática de um evangelho simples. Simples, meu irmão. Essa é a forma mais simples da gente comunicar o evangelho. É tempo de nós rasgarmos o nosso coração. É tempo de nós nos humilharmos, que a gente se humilhe na presença de Deus, para que Deus salve a nossa casa, para que Deus ele possa eliminar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado dentro da nossa casa, que nós possamos nos humilhar na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele exalta aquele que se humilha, né? Ele vai favorecer. Eu gosto muito, sempre, uma das primeiras palavras que eu passei a me apaixonar na palavra de Deus também está no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa é uma palavra que sempre me acompanhou e eu sempre tive um desejo de me santificar. Eu sempre tive um desejo de ter o meu coração na presença de Deus. Por quê? Porque eu sei que o resultado daquilo que nós produzimos com o coração simples na presença de Deus invoca o favor de Deus, traz o favor de Deus. Então, meu irmão, que a tua casa esteja de joelho. Nós temos aí convocação de jejum. Eu não vou dar aqui nenhuma orientação para que você faça aquilo que a mídia está dizendo. Ouça a voz do Espírito, ouça o que o Espírito Santo está te falando para fazer. Nós, os pastores, nós nos reunimos, nós combinamos, uma vez por semana nós estamos jejuando 12 horas, nós estamos em oração 1 hora por dia, todos os dias, pela igreja. Por esse momento nós estamos orando. Então eu digo para você como pastor, né, se isso cai bem para você, se você quer uma palavra de obediência, santifique-se, meu irmão, porque o Senhor, Ele quer manifestar a sua graça e o seu poder no nosso meio. Então adeque a sua oração, arrume a sua oração, né, que ela venha nesse sentido de se quebrantar. Veja aquilo que está incompatível à vida de Deus, leia a palavra de Deus, conserte, né? Sabe, irmãos, eu estava pensando ontem ainda, né? Quanto tempo, quantos irmãos saíram das suas igrejas dizendo: eu vou sair dessa igreja porque eu não tenho oportunidade de trabalhar no ministério, eu não tenho oportunidade de cantar, eu não tenho oportunidade de pregar, eu não tenho oportunidade de nada nessa igreja, né? E eu vou sair dela. O que você vai fazer agora, meu irmão? O que você vai fazer agora? Porque se isso era o ponto-chave do seu cristianismo, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, Deus está nos levando ao evangelho real, verdadeiro, dentro da nossa casa. É difícil conviver o tempo todo junto. É difícil conviver o tempo todo junto. Mas Deus está nos ensinando, através da sua palavra, a converter o nosso coração, converter o coração da Néia ao meu, converter o meu coração ao Estevão, o Estevão ao nosso, converter o meu coração ao André e à Paloma, né? E a Paloma e o André ao nosso coração, e assim a gente poder viver a palavra do Senhor, que diz lá em Malaquias, né, que Ele haveria de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não houvesse maldição. Meu irmão, é a maior avalanche familiar de todos os tempos. As famílias estão destruídas e equivocadas a respeito do plano de Deus. Por isso, a maldição está nos alcançando. Essa é uma maldição, querido, porque as famílias, elas perderam o senso daquilo que Deus tem para cada uma delas. Então Deus está corrigindo a rota. Glória a Deus por isso, corrigindo a rota e fazendo com que a gente possa se tornar unidos na presença do Senhor. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua semana, o teu domingo. Daqui a pouco você vai ouvir uma palavra, né, de Santa Ceia com uma outra família. Fica aí ligadinho, ele vai transmitir para você uma palavra linda e nós podemos então usufruir desse tempo em família para a glória de Deus.
quer orar? Sim. Bem. Vamos orar. Então o Senhor nos dispõe aqui num versículo chave e queremos orar junto agora com vocês essa palavra. Dispõe-te, santifica o teu povo e dize: santificai-o pela manhã, porque assim o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de Israel. Os vossos inimigos não poderão te resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos nos santificar, Deus amado, diante do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor está nos fazendo voltar às nossas origens. Senhor, ao evangelho simples, como foi dito, Senhor, a converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, nos leva, Senhor, e há um convite do Senhor: vinde a mim, as minhas fontes, as minhas águas. Senhor, é as tuas águas que há de nos sustentar nesse tempo. O Senhor fala: vinde, comprai sem dinheiro, ó Deus, porque ela é de graça. Senhor, que essas águas alcancem a minha casa, o meu lar, que alcance o lar, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria nesse tempo, para administrarmos a nossa vida pessoal com o Senhor, a levarmos a nossa casa diante de Ti, Senhor, a também clamarmos pela nação, não só pela nação, Senhor, ao redor deste mundo. Senhor, queremos convocar o Teu Espírito Santo no nosso meio, a começar no templo que somos nós. Senhor amado, em isso, inundar aqueles que estão ao entorno, os meus familiares, a minha comunidade, a minha igreja, a minha nação, Senhor, que possamos ser como Josué, Senhor, forte e corajosos nesse tempo. E é nisso que nós clamamos, Senhor amado, o Teu socorro sobre as nossas vidas, individualmente, Senhor, e como povo, como uma nação. Nós Te glorificamos, Te agradecemos, porque podemos permanecer, ó Deus amado, inabaláveis somente diante do Senhor. Obrigado por esse tempo, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, meus irmãos. Esse é um momento muito significativo, um momento ímpar para nós como igreja, né? Ao qual nós temos a oportunidade de sentar à mesa, né? Cumprindo assim aquilo que é a ordenança do Senhor, né? A ceia do Senhor faz que nós venhamos lembrar, né, daquilo que foi o sacrifício de Jesus na cruz, ali por cada um de nós. Então entendemos assim o Teu cuidado, o Teu amor por cada um de nós, né? Então eu queria convidá-los, né? Nós já avisamos alguns dos irmãos, né, que preparasse assim os elementos, né, de uma ceia. Então a gente aqui trouxe, né, o suco, né, de uva, que representa assim o sangue de Jesus Cristo, o pão, que é o corpo de Jesus, né? Então esse é um momento muito significativo, que nós podemos refletir diante daquilo que nós estamos passando. Nós não podemos estar reunidos no mesmo local, mas nós podemos estar unidos no mesmo espírito daquilo que é o ensinamento de Jesus, né? Como igreja, né? Em cada casa, em cada lar, nós temos assim a oportunidade de trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Fazendo uma reflexão naquilo que é a palavra na palavra de Jesus e nos ensinando, né? Teve um momento na vida dos discípulos, né? A gente lembra aí de Jesus depois de ser morto, crucificado. Aí Jesus Cristo ressuscita, mas alguns dos discípulos de Jesus que estavam ali no caminho de Emaús, eles se sentiram sós, eles não entenderam o que estava acontecendo naquele momento ali que Jesus tinha sido crucificado, as esperanças deles tinham se ausentado deles, e aí no meio do caminho Jesus Cristo os encontra, né, e começa a conversar com eles, trazer sobre eles uma palavra, desde lá de Moisés, falando das Escrituras. E no decorrer da conversa de Jesus com aqueles discípulos, Jesus se sentou à mesa
com eles, né? Como nós estamos sentados aqui, acredito que vocês também estão sentados aí na sua casa, né? Preparado para esse momento. E Jesus se sentou à mesa e quando estavam à mesa, em Lucas 24, no versículo 30, a palavra de Deus nos diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, né? Então Jesus pegou o pão nas mãos, né? Tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles, né? Aproveitar, né, um pão aqui, Jesus partiu o pão, né? Esse pão que representa o corpo de Jesus, né? Que foi açoitado, que foi sacrificado por amor de nós. Então esse é um momento que nós fazemos lembrança daquilo que foi o sacrifício de Jesus. Aí no versículo 31 fala assim: então os olhos deles foram abertos, os olhos dos discípulos de Jesus foram abertos e reconheceram ele e reconheceram a Jesus, né? E Jesus desapareceu. Que momento, né, que aqueles discípulos eles presenciaram, que momento que eles viveram assim com Jesus, né? Que nós também, em meio a esse momento, nós também possamos assim, como igreja, que os nossos olhos possam estar abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, quero partir o pão, né, e entregar aqui a minha família, né, minha esposa, minha filha linda, maravilhosa, meu filho, né? Então, vamos pegar, né? Então, esse daqui, o pão representa o corpo de Jesus. Então, convido você também a estar pegando, né, o pão, fazendo esse momento, né? Que é a ceia do Senhor, cumprindo aquilo que é a ordenança do Senhor. Então, pegue seu pão, agradeça. Eu sempre olho para o pão e lembro daquilo que é o sacrifício de Jesus. Não deixa ninguém fora, né? Todos que estiverem aí, convide para perto, chame para a mesa, para que nós possamos juntos ceiar na mesa do Senhor. Então, convido-los a pegar o seu pão e comer o pão. Amém? Da mesma forma, Jesus também na ceia, no momento que ele estava com seus discípulos, ele tomou o cálice, né? E ele deu graças ao Senhor, né? Esse é o cálice, né? Esse suco aqui representa o sangue de Jesus. Né? Então ele tendo, né, dado graças, né, ele deu o cálice aos seus discípulos, né, e falou: este é o sangue, né, da nova aliança, do meu sangue. Então ali Jesus trazendo para nós a compreensão, porque nós agora, olhando daqui para lá, né, nós entendemos que o sangue de Jesus, ele foi vertido naquela cruz por amor de cada um de nós. Que nós possamos também, diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado, diante daquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós, que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor fez e buscar a cada dia compreender aquilo que é o amor e o cuidado dele para conosco. Então, convido a pegar o seu cálice, né, olhando para ele, discernindo esses elementos, né, então que nós possamos tomar esse cálice, né, que o Senhor da maneira qual o Senhor nos ensinou. Amém, glória a Deus, Deus nos abençoe, que o Senhor continue assim nos direcionando e que como igreja possamos estar sempre juntos. Deus abençoe a cada um, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.
Olá! Nós temos uma novidade pra você! É isso mesmo. Vocês lembram quando tinha o culto que as crianças desciam pra salinha para serem ministrados pelos tios? Pois é, este tempo voltou! Quem será o tio e a tia? Minha mãe e meu pai. Ah, é isso mesmo. A igreja tem preparado um material para você, mamãe e papai, ministrar sobre a vida dos seus filhos. E este será um tempo de qualidade em família. Gostaria até de trazer para vocês uma reflexão do quanto nossas crianças estão sendo ministradas neste tempo pela internet, pela TV, com conteúdos que às vezes não estão de acordo com os nossos princípios, não é verdade? E o que eu tenho refletido neste tempo é o quanto nós pais estamos ministrando na vida dos nossos filhos, ou o quanto nós estamos deixando de ministrar sobre eles. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração neste tempo e que você, pai e mãe, se levante com ousadia para ministrar, para orar e viver esse tempo de comunhão com a família, aí no seu lar, tá bom? Um forte abraço!